Quando Ricardo entrou naquele escritório e viu a mulher de costas limpando sua mesa, ele ficou em choque. 15 anos tinham passado, mas ele reconheceria aquela silhueta em qualquer lugar. Era impossível. Não podia ser ela. Ricardo Mendonça ajustou a gravata de seda italiana enquanto subia os degraus do prédio comercial que abrigava sua empresa. 3 meses na Europa fechando contratos milionários tinham valido a pena, mas agora estava ansioso para retomar o controle direto dos negócios. Aos 42 anos, ele havia construído um império no setor de tecnologia que faturava mais de 100 milhões por ano. Cada detalhe da sua vida era calculado, planejado, controlado. A recepcionista sorriu quando ele passou pelo lobby. Bom dia, Sr. Mendonça. Como foi a viagem? Produtiva, Carla. Muito produtiva. Ele não parou para conversar. Nunca parava. Tempo era dinheiro, e Ricardo não desperdiçava nenhum nem outro. O elevador o levou direto para o 22º andar, onde ficava a sua sala presidencial. Durante a subida, ele revisou mentalmente a agenda do dia. Reunião com a diretoria às 9, apresentação dos resultados trimestrais às 11, almoço de negócios com investidores japoneses, tudo milimetricamente organizado como sempre. As portas se abriram e ele caminhou pelo corredor em direção ao seu escritório. Foi então que viu a mulher. Ela estava de costas para ele, inclinada sobre sua mesa, passando um pano úmido na superfície de madeira mogno. Usava um uniforme azul marinho simples e tinha os cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo baixo. Nada de extraordinário. Apenas mais uma funcionária da empresa de limpeza terceirizada. Mas havia algo familiar naquela silhueta. Ricardo parou na entrada da sala, observando. A forma como ela movia as mãos, a curvatura dos ombros, o jeito delicado, mas eficiente de limpar cada objeto. Seu coração começou a bater mais rápido e ele não sabia por quê. Com licença, ele disse, a voz saindo mais áspera que o normal. A mulher se virou lentamente e quando seus olhos se encontraram, o tempo parou. Mariana. O nome ecoou na mente dele como um trovão, mesmo que ele não tivesse pronunciado em voz alta. Era impossível, não podia ser ela. 15 anos tinham se passado. 15 anos desde que Mariana Santos tinha desaparecido da vida dele na véspera do que deveria ter sido o casamento do século. Mas era ela. Os mesmos olhos verdes que o tinham hipnotizado quando se conheceram na faculdade. O mesmo formato delicado do rosto, mesmo com as linhas de expressão que o tempo tinha trazido. A mesma boca que ele tinha beijado 1000 vezes, mesmo agora sem o batom que ela costumava usar. Bom dia, senhor, ela disse baixinho, abaixando imediatamente o olhar. Sua voz estava diferente, mais madura, cansada, mas era definitivamente a voz dela. Ricardo ficou mudo. Todas as palavras que ele poderia dizer se embaralharam na garganta. Mariana continuou limpando como se nada tivesse acontecido, mas ele podia ver que suas mãos tremiam ligeiramente. Você... Ele começou, mas ela o interrompeu. Já terminei aqui, senhor. Com licença. Mariana juntou rapidamente seus materiais de limpeza e caminhou em direção à porta, claramente tentando fugir. Espere, Ricardo disse, mas ela já tinha saído. Ele ficou sozinho no escritório, o coração disparado. Caminhou até a janela que dava vista para a cidade e tentou processar o que tinha acabado de acontecer. Mariana Santos, sua ex-noiva. A mulher que tinha partido seu coração em 1000 pedaços estava trabalhando como faxineira na sua empresa. Como? Por quê? O que tinha acontecido com ela durante todos esses anos? Ricardo se sentou na poltrona executiva, mas não conseguia se concentrar em nada. Sua mente voava de volta para o passado, para os tempos de faculdade quando Mariana era a estudante mais brilhante do curso de administração. Ela tinha planos grandiosos. Sonhava em ter sua própria empresa, falava com paixão sobre mudanças sociais e responsabilidade corporativa. Eles tinham se apaixonado loucamente. Ricardo vinha de uma família rica, mas Mariana tinha conquistado uma bolsa de estudos por mérito próprio. Ela era independente, inteligente, determinada, tudo que ele admirava em uma mulher. Durante 4 anos de namoro, ele tinha certeza absoluta de que ela seria a mãe dos seus filhos, sua parceira para a vida toda. Até a noite antes do casamento, quando ela simplesmente desapareceu.
Nenhuma explicação, nenhuma despedida. Apenas um bilhete curto dizendo que não podia se casar com ele e que ele entenderia algum dia. Ricardo tinha procurado por ela durante meses, contratado detetives, movido céus e terras. Mas Mariana tinha sumido sem deixar rastros. Agora ela estava ali, a metros de distância, limpando banheiros e esvaziando lixeiras. A secretária dele, Fernanda, entrou na sala com uma pilha de documentos. Senhor Mendonça, os relatórios que o senhor pediu estão prontos. Também chegaram os contratos de Londres que precisa assinar. Fernanda, Ricardo disse sem tirar os olhos da janela. A empresa de limpeza é a mesma de sempre? Sim, senhor. A limpeza total. Por que pergunta? Há funcionários novos? Fernanda pareceu surpresa com as perguntas. Bem, acho que sim. Eles sempre renovam o quadro de funcionários. Quer que eu verifique alguma coisa específica? Não. Não é nada importante. Ricardo mentiu. Era a coisa mais importante que tinha acontecido com ele em 15 anos. O resto do dia passou como um borrão. Ricardo tentou se concentrar nas reuniões, mas sua mente estava completamente focada em Mariana. Durante o almoço com os investidores japoneses, ele se pegou olhando pela janela do restaurante, procurando por ela nas ruas movimentadas do centro da cidade. Às 5 da tarde, ele cancelou seus compromissos restantes e voltou para o escritório. A empresa de limpeza trabalhava no final do expediente, depois que a maioria dos funcionários ia embora. Ricardo ficou na sala, fingindo trabalhar, mas na verdade esperando que ela aparecesse novamente. E ela apareceu. Mariana entrou no escritório às 6h15, empurrando um carrinho de limpeza. Quando viu Ricardo ainda ali, ela hesitou por um momento na porta. Desculpe, senhor. Pensei que já tinha ido embora. Posso voltar mais tarde. Não precisa. Continue seu trabalho. Ricardo tentou parecer casual, mas sua voz saiu tensa. Mariana começou a limpar os móveis, claramente desconfortável com a presença dele. Ricardo a observava discretamente, notando detalhes que tinham mudado e outros que permaneciam iguais. Ela estava mais magra que antes, e havia uma tristeza nos olhos que não existia quando eram jovens. As mãos que antes eram suaves e cuidadas, agora mostravam sinais de trabalho pesado. Há quanto tempo você trabalha aqui? Ele perguntou, tentando soar desinteressado. 3 meses. Ela respondeu sem levantar os olhos. Gosta do trabalho? É um trabalho honesto. A resposta foi seca, defensiva. Ricardo queria fazer 1000 perguntas, mas não sabia como. Como ela tinha chegado àquela situação? Onde ela tinha estado durante todos esses anos? Por que tinha fugido no dia do casamento? Estava casada, tinha filhos. Mariana, ele disse finalmente, não conseguindo mais fingir que não a reconhecia. Ela parou de limpar e o encarou diretamente pela primeira vez. Por favor, não. Não o quê? Não faça isso ficar mais difícil do que já é. Difícil? Mariana, você desapareceu da minha vida há 15 anos sem explicação alguma. Agora aparece trabalhando na minha empresa e diz que é difícil? Ela suspirou profundamente, como se estivesse carregando um peso imenso. Ricardo, por favor, eu preciso deste emprego. Não posso perder este emprego. Quem disse que você vai perder o emprego? As coisas complicam quando o passado se mistura com o presente. Você sabe disso. Ricardo se levantou e caminhou até ela. Mariana recuou instintivamente, mas ele parou a uma distância respeitosa. Eu só quero entender. Todos esses anos me perguntando o que aconteceu, por que você foi embora. Agora você está aqui, e não posso simplesmente ignorar. Você pode sim. Você é bom em ignorar coisas que não te convêm. A frase teve o efeito de um tapa. O que isso significa? Mariana o olhou com uma mistura de dor e raiva que ele não conseguia decifrar. Significa que algumas feridas nunca cicatrizam completamente. Significa que o passado deveria ficar no passado. Mas não ficou. Ficou. Você está aqui. Nós estamos aqui. Eu estou aqui porque preciso de dinheiro para sobreviver. Você está aqui porque este é seu império. Não há nenhum nós nesta história. A frieza na voz dela o atingiu como uma punhalada. Esta não era a Mariana que ele conhecia. A mulher que ele amara era calorosa, afetuosa, sempre pronta para conversar sobre qualquer coisa.
Esta versão dela era distante, ferida, defensiva. Mari, o que aconteceu com você? Ao ouvir o apelido carinhoso que ele costumava usar, os olhos dela se encheram de lágrimas. Mas ela piscou rapidamente para contê-las. A vida aconteceu, Ricardo. A vida real, longe dos contos de fadas que a gente imaginava na faculdade. Mas por que você foi embora? O que eu fiz de errado? Mariana o encarou por um longo momento, e Ricardo viu uma batalha interna se desenrolando nos olhos verdes que ele conhecia tão bem. Você realmente não sabe? Ela perguntou baixinho. Eu não sei de nada. Você sumiu sem explicação. Deixou apenas um bilhete dizendo que eu entenderia algum dia. Bem, 15 anos se passaram e eu ainda não entendo. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto de Mariana, mas ela a enxugou rapidamente com as costas da mão. Ricardo, eu encontrei você com a Sofia na véspera do nosso casamento. O nome atingiu Ricardo como um raio. Sofia Andrade. A melhor amiga de Mariana na faculdade. A madrinha do casamento que nunca aconteceu. O que você quer dizer com encontrou? Ele perguntou, mas já estava começando a se lembrar. A despedida de solteiro. A bebida. O erro que ele tinha tentado esquecer por 15 anos. Eu voltei da despedida de solteira mais cedo porque estava ansiosa. Queria te ver. Queria ter certeza de que estava tudo bem para o grande dia. Mariana falava baixo, mas cada palavra era clara e cortante. Cheguei no seu apartamento e encontrei vocês dois na cama. Ricardo fechou os olhos. A memória voltou com força total. A festa dos amigos, as doses excessivas de uísque, Sofia aparecendo no apartamento dele quando todos tinham ido embora. Ela dizendo que sempre tinha sentido algo por ele, que era a última chance antes do casamento. Ele, bêbado e confuso, cedendo a um momento de fraqueza que destruiu sua vida. Mariana, eu posso explicar. Não precisa explicar nada. Eu vi tudo o que precisava ver. Ela voltou a limpar a mesa, mas suas mãos tremiam. E ouvi tudo o que precisava ouvir. O que você ouviu? Ouvi ela perguntando se você realmente queria se casar comigo ou se estava fazendo isso por obrigação. Ouvi você dizer que às vezes se perguntava se não estava cometendo um erro. Ouvi você dizer que talvez não estivesse pronto para o casamento. Ricardo se lembrava vagamente da conversa. Na época, estava bêbado e confuso, mas lembrava de Sofia fazendo perguntas sobre seus sentimentos, plantando sementes de dúvida. Ele não estava realmente questionando o casamento, apenas estava nervoso como qualquer noivo ficaria. Mas para alguém ouvindo de fora, especialmente em meio àquela situação comprometedora, teria soado muito diferente. Mari, aquilo não significou nada. Eu estava bêbado. Foi um erro terrível. Eu te amava. Ainda amo. Mariana parou de limpar novamente e o encarou com uma expressão que misturava incredulidade e dor. Você ainda ama. 15 anos depois, depois de tudo o que aconteceu, eu nunca parei de te amar. Nunca parei de procurar respostas. Bem, agora você tem suas respostas. Ela guardou os produtos de limpeza no carrinho. E eu tenho que terminar meu trabalho. Mariana, espera. Não pode ser só isso. Não depois de tanto tempo. O que mais você quer saber, Ricardo? Quer saber como foi descobrir que o homem que eu amava estava na cama com minha melhor amiga? Quer saber como foi fugir na véspera do casamento sem ter para onde ir? Porque todos os meus amigos eram seus amigos também? Quer saber como foi reconstruir minha vida do zero, longe de tudo e de todos que eu conhecia? Cada palavra era uma punhalada no peito de Ricardo. Ele nunca tinha realmente considerado o lado dela da história. Nunca tinha pensado no que significaria para ela descobrir aquela traição. Eu sinto muito. Mais do que você pode imaginar. Eu sei que você sente. Mas isso não muda nada do que aconteceu depois. O que aconteceu depois? Mariana hesitou, como se estivesse decidindo o quanto revelar. Eu fui para São Paulo. Consegui um emprego em uma empresa pequena. Tentei recomeçar minha vida. E conseguiu? Um sorriso amargo cruzou o rosto dela. Por um tempo, sim. As coisas estavam indo bem. Eu estava conseguindo me recuperar emocionalmente, construindo uma carreira nova. Até que o quê? Até que descobri que estava grávida. O mundo de Ricardo desabou. Ele sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Grávida, de 3 meses. Foi quando percebi que a última vez que tínhamos ficado juntos tinha sido 2 semanas antes da despedida de solteiro. Você
Você teve o bebê? Mariana assentiu, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto agora. Eu tentei te encontrar. Liguei para sua casa, mas sua mãe disse que você estava viajando para o exterior e que não queria contato comigo. Tentei falar com seus amigos, mas todos me disseram que você tinha pedido para não mencionar meu nome. Ricardo se lembrava daqueles meses após o casamento cancelado. Ele estava devastado, tentando entender o que tinha dado errado. Sua família e amigos, querendo protegê-lo, tinham criado uma barreira ao redor dele. Eles achavam que Mariana tinha simplesmente mudado de ideia sobre o casamento e não queriam que ele sofresse mais. Meu Deus, Mariana, eu não sabia, nunca soube. Eu sei que não sabia. Mas isso não tornou as coisas mais fáceis para mim. Eu estava sozinha, grávida, sem família por perto, tentando criar uma criança em uma cidade onde não conhecia ninguém. E o bebê? Nosso bebê? Nosso filho, ela corrigiu. Ele tem 15 anos agora. Se chama Gabriel. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Ele tinha um filho de 15 anos que nunca conhecera. Toda a raiva que pudesse sentir por Mariana ter escondido isso dele evaporou quando percebeu que ela tinha tentado contar. Mas ele tinha sido protegido demais pelos outros para receber a informação. Eu quero conhecê-lo. Ricardo, ele é meu filho também. Eu tenho o direito de conhecê-lo. Você tem direito sim, mas também tem responsabilidades. Não pode simplesmente aparecer na vida dele e depois sair quando cansar de brincar de pai. Eu nunca faria isso. Como eu posso ter certeza? Como posso ter certeza de que você não vai se apaixonar por outra Sofia qualquer e decidir que não quer mais esta complicação na sua vida? A pergunta foi direta e dolorosa. Ricardo percebeu que, aos olhos de Mariana, ele era o homem que a traiu na véspera do casamento. Por que ela confiaria nele agora? Porque eu mudei. Porque eu aprendi com os meus erros. As pessoas não mudam tanto assim, Ricardo. E mesmo que tivessem mudado, eu não posso arriscar o coração do meu filho. Do nosso filho. Do filho que eu criei sozinha por 15 anos enquanto você construía seu império empresarial. A amargura na voz dela era inegável. Ricardo começou a entender a enormidade do que tinha perdido. Não apenas Mariana, mas 14 anos de paternidade. Primeiros passos, primeiras palavras, primeiro dia de escola, aniversários, natais. Tudo o que ele sempre imaginara compartilhar com seus filhos tinha acontecido sem ele. Mariana, eu não sabia. Se eu soubesse... Se você soubesse o quê? Teria assumido a responsabilidade? Teria se casado comigo por obrigação? Eu teria assumido porque é meu filho. Porque você é a mulher que eu amo. Amava. O tempo do verbo é importante aqui. Amo. Tempo presente. Nunca parei de te amar. Mariana balançou a cabeça como se estivesse lutando contra algo dentro dela. Ricardo, você não me ama. Você ama a memória de quem eu era há 15 anos. A Mariana que você conheceu não existe mais. Está aqui. Ela apontou para si mesma. É uma mulher diferente. Uma mulher que passou por muito sofrimento, que lutou para sobreviver, que fez sacrifícios que você nem imagina. Então me deixe conhecer esta nova Mariana. Me deixe conhecer meu filho. Não é assim tão simples. Por que não é? Porque eu não posso misturar as coisas. Preciso deste emprego, Ricardo. Gabriel está no primeiro ano do ensino médio, quer fazer faculdade. Eu trabalho 16 horas por dia para conseguir pagar todas as contas. Não posso perder esta fonte de renda porque você decidiu que quer brincar de família feliz. A realidade da situação finalmente bateu em Ricardo. Mariana não estava trabalhando ali por acaso. Ela estava desesperada. Precisava de cada centavo que ganhava para sustentar o filho que ele nunca conhecera. Você não vai perder o emprego, eu prometo. Promessas são fáceis de fazer e difíceis de cumprir. Mariana, olha para mim. Ricardo se aproximou mais. E desta vez ela não recuou. Eu cometi o maior erro da minha vida há 15 anos. Deixei a bebida e a estupidez me levarem a fazer algo que destruiu tudo que eu tinha de mais precioso. Eu perdi você. Perdi nosso filho. Perdi a família que sempre sonhei ter. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Mariana o olhou nos olhos, procurando sinais de sinceridade. O que você quer de mim, Ricardo? Quero uma segunda chance. Quero conhecer meu filho. Quero ajudar vocês de todas as formas possíveis. E quero tentar reconstruir o que destruí, se você me deixar.
E se eu não quiser? E se eu quiser apenas que você deixe a gente em paz? Então eu vou respeitar sua decisão. Mas pelo menos me deixe ajudar financeiramente. Gabriel é meu filho também. Eu deveria ter estado pagando pensão durante todos esses anos. Mariana suspirou profundamente. Não quero sua caridade. Não é caridade. É responsabilidade. É o mínimo que posso fazer. Ela terminou de guardar seus materiais de limpeza e se dirigiu para a porta. Eu preciso pensar. Isso é muito para processar de uma vez. Claro, eu entendo. Mariana parou na porta e se virou mais uma vez. Ricardo, só quero que você entenda uma coisa. Eu não sou mais aquela menina de 23 anos que acreditava em contos de fadas. A vida me ensinou a ser realista, a proteger meu coração e especialmente a proteger meu filho. Se você realmente quer fazer parte da nossa vida, vai ter que provar que mudou. Com ações, não com palavras. Eu vou provar, do jeito que for preciso. Depois que ela saiu, Ricardo ficou sozinho no escritório, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Ele tinha um filho de 15 anos que não conhecia. E a mulher que ele nunca parou de amar estava trabalhando como faxineira, porque precisava sustentar sozinha a criança que eles criaram juntos. Ricardo se sentou na poltrona e pôs as mãos no rosto. 15 anos de sucesso empresarial, de conquistas financeiras, de reconhecimento profissional, e ele descobria que tinha perdido as coisas mais importantes da vida por causa de uma noite de bebedeira e um momento de fraqueza. Mas talvez não fosse tarde demais. Talvez ele ainda pudesse consertar as coisas, mesmo que levasse tempo, mesmo que tivesse que provar cada dia que merecia uma segunda chance. O primeiro passo seria encontrar uma forma de ajudar Mariana e Gabriel sem que parecesse esmola. Ele precisava ser cuidadoso, respeitoso, paciente. Tudo que não tinha sido 15 anos atrás. Ricardo pegou o telefone e ligou para seu advogado pessoal. Doutor Antônio, preciso de uma consulta urgente. É sobre reconhecimento de paternidade e pensão alimentícia retroativa. E não é uma disputa, é uma reparação. Na manhã seguinte, Ricardo chegou ao escritório 2 horas mais cedo que o normal. Tinha passado a noite inteira acordado, pensando em tudo que Mariana havia revelado. Um filho. Ele tinha um filho de 15 anos chamado Gabriel. O nome ecoava na mente dele como uma música que não conseguia parar de tocar. Ele ficou na sala esperando, observando pela janela os primeiros raios de sol iluminarem a cidade. Às 6 da manhã em ponto, viu Mariana sair do elevador de serviço junto com outros funcionários da limpeza. Ela usava o mesmo uniforme azul marinho, os cabelos presos da mesma forma, mas hoje Ricardo conseguia ver além da aparência. Conseguia ver a mulher forte que tinha criado sozinha o filho dele durante todos esses anos. Ricardo desceu até o térreo e a encontrou organizando os materiais de limpeza no depósito do subsolo. Mariana, ela se virou, claramente surpresa por vê-lo ali. Ricardo, o que está fazendo aqui embaixo? Precisamos conversar, de verdade desta vez. Eu tenho que trabalhar, não posso me atrasar. Eu já falei com o supervisor da empresa de limpeza. Disse que preciso de uma funcionária para um projeto especial no meu escritório hoje. Você está liberada das outras tarefas. Mariana o encarou com desconfiança. Que tipo de projeto especial? O tipo que nos dá tempo para conversar sem interrupções. Ela suspirou e largou o balde que estava carregando. Ricardo, eu já disse ontem tudo o que tinha para dizer. Não, você não disse. Você me contou sobre Gabriel, mas não me contou sobre você. Sobre esses 15 anos. Sobre como chegou até aqui. Minha história não é interessante. Para mim é a história mais importante do mundo. Mariana hesitou, olhando ao redor do depósito como se procurasse uma fuga. Mas não havia para onde ir. E talvez, no fundo, ela também precisasse falar. Está bem, mas vamos fazer isso no seu escritório. Aqui é muito frio. Eles subiram em silêncio. No elevador, Ricardo observou o perfil dela, tentando imaginar como tinha sido sua vida durante todos esses anos. Quando chegaram ao escritório, ele ofereceu café, mas ela recusou. Mariana se sentou na cadeira em frente à mesa dele, as mãos entrelaçadas no colo. Por onde você quer que eu comece? Ela perguntou. Pelo começo. Pelo que aconteceu depois que você saiu da cidade. Mariana respirou fundo antes de começar. Quando saí daqui,
Peguei o primeiro ônibus para São Paulo. Tinha economizado algum dinheiro para nossa lua de mel, então consegui me manter por algumas semanas enquanto procurava emprego. Ricardo sentiu uma pontada de dor ao ouvir sobre a lua de mel que nunca aconteceu. Eles tinham planejado viajar para a Europa, visitar Paris, Roma, Veneza. Lugares que agora ele conhecia bem por causa dos negócios, mas que na época representavam sonhos românticos de um casal jovem e apaixonado. Consegui uma vaga como assistente administrativa em uma empresa de consultoria. Era pequena, mas o trabalho era honesto e o salário dava para sobreviver. Aluguei um quarto em uma pensão na Zona Leste. E como descobriu sobre a gravidez? 3 meses depois. Eu estava passando mal todas as manhãs. Pensei que fosse estresse, mas quando fiz o teste, tudo mudou. Mariana pausou, como se estivesse revivendo aquele momento. Lembro que fiquei parada no banheiro da pensão, olhando para aquele teste positivo, sem saber se ria ou se chorava. E decidiu me procurar. Claro que decidi. Mesmo com tudo o que tinha acontecido entre nós, você tinha direito de saber que ia ser pai. E eu ainda tinha a esperança de que pudéssemos conversar, resolver as coisas de alguma forma. Ricardo se lembrava vagamente das ligações. Sua mãe tinha mencionado que aquela moça havia telefonado algumas vezes, mas ele estava tão ferido e confuso na época que pediu para não receber nenhum contato. Achava que Mariana estava tentando explicar por que tinha fugido, e ele não queria ouvir explicações. Queria apenas esquecer. Minha mãe deveria ter me avisado. Sua mãe estava protegendo você. Eu entendo isso agora. Na época fiquei arrasada. O que você fez então? O que toda mãe solteira faz? Se virou sozinha. A voz de Mariana tinha um tom de resignação que partia o coração de Ricardo. Os primeiros anos foram os mais difíceis. Gabriel nasceu prematuro, ficou internado por 2 semanas. Eu passava os dias no hospital e as noites trabalhando para pagar as contas médicas. Ricardo fechou os olhos, imaginando Mariana jovem e sozinha, lidando com um bebê doente enquanto ele vivia sua vida como se nada tivesse acontecido. Você tinha a ajuda de alguém? No começo, não. Depois de um tempo, fiz amizade com outras mães da creche onde deixava Gabriel. A gente se ajudava como podia. Dividíamos babás, remédios, às vezes comida quando o dinheiro estava curto. E seu trabalho? Ah, o trabalho. Mariana riu sem humor. Perdi 3 empregos nos primeiros 2 anos de vida do Gabriel. Sempre que ele ficava doente e eu precisava faltar, acabava sendo demitida. Patrão não gosta de funcionária com filho pequeno, principalmente mãe solteira. Cada palavra era como uma facada no peito de Ricardo. Enquanto ele construía seu império empresarial, Mariana lutava para sobreviver com o filho dele. Depois dos 2 anos, as coisas melhoraram um pouco. Gabriel ficou mais forte, adoecia menos. Conseguia um emprego melhor em uma empresa de recursos humanos. O salário era decente. Tinha plano de saúde, creche conveniada. Pensei que finalmente conseguiria dar uma vida boa para meu filho. E conseguiu? Por alguns anos, sim. Gabriel cresceu, começou a ir bem na escola. Era uma criança esperta, curiosa, sempre perguntando sobre o pai. Mariana pausou, visivelmente emocionada. Eu não sabia o que dizer para ele. Como explicar que o pai não sabia que ele existia? Como contar sobre a traição sem destruir a imagem que ele poderia ter de você? Ricardo sentiu um nó na garganta. O que você dizia? Que você era um homem bom que morava longe. Que talvez um dia vocês se conhecessem. Mentiras necessárias para proteger o coração de uma criança. Ele perguntava muito sobre mim? Principalmente quando via outras crianças com os pais. Nos festivais da escola, nos jogos de futebol. Gabriel sempre foi observador, notava que era diferente dos amigos. Mariana limpou uma lágrima que escorreu pelo rosto. Um dia ele me perguntou se o pai não gostava dele. Foi a pergunta mais difícil que já tive que responder na vida. Ricardo se levantou da cadeira e caminhou até a janela, incapaz de encarar a dor nos olhos de Mariana. Imaginar seu filho se questionando se era amado pelo pai, que nem sabia de sua existência, era devastador. E o que você respondeu? Que o pai não conhecia ele, mas que se conhecesse com certeza amaria muito, porque ele era uma criança especial, inteligente, carinhosa.
Como não amar uma criança assim? Ele é assim mesmo? Inteligente? Mais que inteligente. Gabriel é brilhante. O orgulho na voz de Mariana era inegável. Sempre foi o primeiro da turma. Ganha todos os concursos de matemática e ciências da escola. Os professores dizem que ele tem potencial para qualquer carreira que escolher. Ele quer fazer o quê? Engenharia ou medicina? Ainda não decidiu. Mas qualquer uma das duas vai exigir uma universidade boa. E universidade boa custa caro. Ricardo começou a entender melhor por que Mariana estava trabalhando como faxineira. Não era apenas sobrevivência, era sobre dar oportunidades para Gabriel. Você disse que as coisas melhoraram quando ele tinha 2 anos. O que aconteceu depois? Mariana hesitou, como se estivesse decidindo o quanto contar. A empresa onde eu trabalhava fechou quando Gabriel estava com 10 anos. Crise econômica, cortes, você sabe como é. De uma hora para outra me vi desempregada novamente. E aí? Aí começou a fase mais difícil. Gabriel já estava maior, gastava mais com comida, roupas, material escolar. Eu não podia mais deixar ele em qualquer creche barata. Precisava de uma escola boa, porque vi que ele tinha potencial. Conseguiu outro emprego? Vários, mas nenhum durava muito tempo. O mercado estava difícil, competitivo. Eu já não era mais jovem, não tinha qualificações especiais. Acabei aceitando trabalhos menores, temporários, vendedora, recepcionista, auxiliar de escritório. Ricardo podia ver o orgulho ferido nos olhos dela. Mariana sempre fora ambiciosa, inteligente, com sonhos grandes. Aceitar trabalhos menores devia ter sido humilhante para ela. Foi aí que você voltou para cá? Não imediatamente. Antes disso, tentei começar meu próprio negócio. Uma pequena consultoria em recursos humanos. Usei todas as minhas economias, peguei dinheiro emprestado com agiota. Agiotas? Ricardo se virou rapidamente. Mariana, isso é perigoso. Era a única opção. Banco não empresta dinheiro para quem não tem renda fixa nem garantias. E eu estava desesperada. Queria tanto dar uma vida melhor para Gabriel, mostrar que a mãe dele não era uma fracassada. E o negócio? Durou 8 meses. No começo estava indo bem. Consegui alguns clientes pequenos. Mas aí veio a pandemia. Tudo fechou. As empresas cortaram gastos. Os clientes cancelaram os contratos. E eu fiquei sem nada. Ricardo se lembrava de como a pandemia havia afetado os negócios. Mesmo sua empresa, já estabelecida e com reservas, havia passado dificuldades. Para um negócio pequeno como o de Mariana, devia ter sido devastador. E os agiotas? Começaram a cobrar, com juros que dobravam a cada mês. Em pouco tempo, a dívida ficou impagável. Mariana baixou a voz. Eles começaram a ameaçar Gabriel. O sangue de Ricardo gelou. Ameaçar como? Seguindo ele na saída da escola, ligando tarde da noite, deixando recados na portaria do prédio onde morávamos. Nada direto, mas a mensagem era clara. Meu Deus, Mariana, por que você não procurou a polícia? E ia falar o quê? Que peguei dinheiro com agiotas e não conseguia pagar? A polícia não podia fazer nada. Eu que tinha me metido naquela situação. O que você fez? A única coisa que podia fazer. Fugi com Gabriel. Peguei o que coubesse em 2 malas e vim para cá. Pelo menos aqui eu conhecia a cidade, sabia onde procurar trabalho. E conseguiu fugir dos agiotas? Por enquanto, sim. Eles não sabem onde estamos. Mudei de nome, uso documentos da minha avó materna para trabalhar. Mariana Santos morreu em São Paulo. Aqui eu sou Maria dos Santos. Ricardo finalmente entendeu por que ela estava usando o nome falso na empresa de limpeza. Não era apenas para se esconder dele, era para se esconder de pessoas perigosas. Mariana, isso é muito sério. Você e Gabriel podem estar em perigo. Eu sei dos riscos, mas não tinha escolha. Era isso ou ver meu filho ser ameaçado todos os dias. E Gabriel sabe de tudo isso? Ele sabe que tivemos que nos mudar por causa de problemas financeiros, mas não sabe sobre os agiotas, sobre as ameaças. Não quero assustá-lo. Ricardo se sentou novamente, tentando processar tudo o que havia ouvido. Mariana não estava apenas trabalhando como faxineira por necessidade financeira. Ela estava se escondendo, protegendo o filho dele de pessoas perigosas. Há quanto tempo vocês estão aqui? 6 meses. Os primeiros 3 foram difíceis. Dormíamos em albergues, às vezes na rodoviária. Gabriel achava que era uma aventura, mas eu estava desesperada.
E como conseguiu este emprego? Uma mulher no albergue me indicou. Disse que a empresa de limpeza não fazia muitas perguntas, pagava em dia, tinha horários flexíveis. Era perfeito para a minha situação. E Gabriel? Onde ele está estudando? Na escola pública do bairro onde moramos. Não é a melhor escola, mas é o que posso pagar. Mariana hesitou. Na verdade, não posso nem pagar. As mensalidades estão atrasadas. Por isso trabalho 16 horas por dia. Pego plantões extras sempre que posso. 16 horas por dia? Limpo escritórios de manhã, trabalho em uma lanchonete à tarde e volto para a limpeza à noite. Gabriel fica sozinho a maior parte do tempo, estudando. É um menino responsável. Não me dá trabalho. Ricardo sentiu uma mistura de admiração e culpa. Admiração pela força de Mariana, pela dedicação ao filho. Culpa por estar vivendo uma vida de luxo enquanto ela lutava para sobreviver. Mariana, eu quero ajudar. Quero assumir minha responsabilidade como pai. Eu não quero sua pena, Ricardo. Não é pena, é responsabilidade. Gabriel é meu filho também. Eu deveria ter estado pagando pensão durante todos esses anos. Deveria ter estado presente na vida dele. Mas não esteve. E agora ele tem 15 anos. Tem sua própria personalidade, suas próprias opiniões. Não é um bebê que você pode simplesmente aparecer e começar a criar. Eu sei disso, mas quero tentar. Quero conhecê-lo. Mariana ficou em silêncio por um longo momento, claramente lutando com sentimentos conflitantes. Ricardo, eu preciso que você entenda uma coisa. Gabriel é tudo para mim. Ele é a razão pela qual eu acordo todos os dias. A razão pela qual luto. Se você aparecer na vida dele e depois decidir que é complicado demais, que interfere nos seus planos, você vai destruir meu filho. Eu não vou fazer isso. Como posso ter certeza? Como posso confiar em alguém que me traiu na véspera do nosso casamento? A pergunta ficou no ar entre eles, carregada de anos de dor e desconfiança. Ricardo sabia que Mariana tinha razão para duvidar dele. Sua traição havia destruído não apenas o relacionamento deles, mas a vida dela inteira. Porque eu mudei. Porque aprendi que algumas coisas são mais importantes que qualquer coisa no mundo. E porque Gabriel é meu filho. Falar é fácil, Ricardo. Provar é diferente. Então me deixe provar. Me dê uma chance de conhecer Gabriel, de ajudar vocês. Não como caridade, mas como responsabilidade. A Mariana se levantou da cadeira e caminhou até a janela. Lá embaixo, a cidade começava a ganhar vida com o movimento matinal. Ricardo observou o perfil dela, vendo a mulher forte que havia se tornado, mas também a vulnerabilidade que ela tentava esconder. Se eu aceitar isso, se eu deixar você entrar na nossa vida, tem que ser do jeito certo. Gabriel não pode saber quem você é de imediato. E por quê? Porque ele pode se apegar rapidamente. E se você mudar de ideia, vai quebrar o coração dele. Prefiro que ele pense que você é apenas um amigo da mãe dele no começo. E depois? Depois, se você provar que está realmente comprometido, se mostrar que não vai abandonar ele, aí podemos contar a verdade. Ricardo assentiu. Era um plano sensato. Protegia Gabriel de uma possível decepção. E sobre a ajuda financeira? Também tem que ser discreta. Gabriel não pode saber que vem de você. Ele tem orgulho, não gosta de aceitar ajuda. Herdou isso de mim. Como posso ajudar então? Uma bolsa de estudos para uma escola melhor. Um projeto social que pague nossas contas básicas. Algo que não pareça caridade, mas oportunidade. Ricardo sorriu pela primeira vez em dias. Finalmente havia uma luz no fim do túnel. Uma chance de conhecer seu filho, de ajudar Mariana, de começar a reparar os danos que sua estupidez havia causado 15 anos atrás. Quando posso conhecê-lo? Devagar, Ricardo. Vamos começar comigo permitindo que você pague uma escola particular para Gabriel. Vou dizer que consegui um trabalho melhor. Depois, talvez você possa aparecer casualmente, como um amigo. Mas devagar. Entendo. Mariana se virou para encará-lo. E Ricardo, uma última coisa. Se você fizer isso, se entrar na nossa vida, não há volta. Gabriel não pode perder mais um pai. Ele só tem a mim. Se você se tornar importante para ele e depois desaparecer, eu nunca vou te perdoar. Eu não vou desaparecer. Prometo. Vamos ver. Promessas são fáceis de fazer no começo. Ela se dirigiu para a porta, mas parou antes de sair. Ricardo, obrigada por me ouvir, por não me julgar pelas escolhas que fiz.
Eu sei que cometi erros, que me meti em situações perigosas, mas eu fiz tudo pelo Gabriel. Você é uma mãe incrível, Mariana. Gabriel tem muita sorte de ter você. E talvez agora ele também tenha sorte de ter um pai. Depois que ela saiu, Ricardo ficou sozinho no escritório, mas pela primeira vez em 15 anos, não se sentia sozinho. Tinha uma família, tinha um filho brilhante que queria conhecer e uma mulher corajosa que merecia todo o apoio que ele pudesse dar. O primeiro passo seria encontrar a melhor escola particular da cidade para Gabriel. E depois, seria encontrar uma forma de conhecer o menino que carregava seu sangue e que, sem saber, já carregava seu coração também. Uma semana depois da conversa reveladora com Mariana, Ricardo não conseguia tirar Gabriel da cabeça. Durante as reuniões executivas, enquanto fingia prestar atenção nos relatórios financeiros, sua mente voava para o filho que nunca conhecera. Um menino brilhante de 15 anos que gostava de matemática e ciências, que sonhava com engenharia ou medicina, que cresceu se perguntando se o pai gostava dele. Na quinta-feira de manhã, Ricardo cancelou todos os compromissos e saiu dirigindo pela cidade. Não tinha um destino específico, apenas precisava sair do escritório, onde cada objeto o lembrava da conversa com Mariana. Passou por escolas particulares, imaginando Gabriel estudando ali. Parou em frente a uma loja de brinquedos e se perguntou de que Gabriel gostava de brincar quando era pequeno. Foi então que a ideia surgiu. Ele precisava ver onde eles moravam. Ricardo ligou para seu assistente particular, Carlos, um ex-policial que cuidava de questões delicadas para a empresa. Carlos, preciso de uma informação discreta. Localizar o endereço de uma funcionária da empresa de limpeza. Nome? Maria dos Santos. Mas pode estar registrada como Mariana Santos também. Algum problema específico, senhor? Não é problema, é pessoal. E Carlos? Máxima discrição. Como sempre, senhor Mendonça. 2 horas depois, Carlos ligou de volta. Encontrei. Rua das Flores, número 847, apartamento 23. É um conjunto habitacional popular na Zona Norte. Ricardo conhecia a região. Não era perigosa, mas era simples, distante do centro da cidade. Casas pequenas, ruas apertadas, o tipo de lugar onde pessoas trabalhadoras viviam com o mínimo necessário. Ele dirigiu até lá, o coração batendo acelerado. Quando chegou à Rua das Flores, estacionou a uma distância segura e observou o prédio de 3 andares, pintado de amarelo desbotado. Havia roupas estendidas nas varandas pequenas, crianças brincando no pátio, um ambiente simples, mas acolhedor. Ricardo olhou para o relógio. 2:30 da tarde. Gabriel provavelmente estava na escola, Mariana trabalhando. Ele não sabia exatamente o que esperava encontrar ali, mas sentia necessidade de conhecer o lugar onde seu filho crescia. Foi quando viu o menino. Gabriel saiu de um ônibus escolar na esquina e caminhou em direção ao prédio. Mesmo à distância, Ricardo soube imediatamente que era ele. A forma como andava, a postura ereta, o jeito de carregar a mochila nas costas. Mas foi quando o menino se virou de perfil que Ricardo sentiu o ar faltar nos pulmões. Gabriel era a cópia exata dele aos 15 anos. O mesmo formato do rosto, o mesmo nariz, a mesma linha da mandíbula. Os cabelos eram um pouco mais escuros, puxando para Mariana, mas as feições eram inequivocamente suas. Ricardo saiu do carro instintivamente, deu alguns passos na direção do menino, mas parou. O que faria? Se apresentaria? Oi, eu sou seu pai? A situação era complexa demais para uma abordagem direta. Gabriel entrou no prédio e Ricardo ficou parado na calçada, emocionado demais para se mover. Aquele era seu filho, seu sangue, um pedaço dele que cresceu longe, sem saber de sua existência. Durante os dias seguintes, Ricardo voltou ali todos os dias, sempre no mesmo horário, sempre mantendo distância. Ele começou a conhecer a rotina de Gabriel. O menino chegava da escola às 2:30, subia para o apartamento e geralmente descia novamente às 5 para jogar futebol com outros garotos do conjunto habitacional. Ricardo observava tudo. A forma como Gabriel era respeitado pelos amigos, como parecia maduro para a idade, como ajudava crianças menores que caíam ou se machucavam. Era um menino bom, educado, responsável. Mariana havia feito um trabalho incrível criando ele sozinha. Na sexta-feira,
Ricardo viu algo que o deixou ainda mais emocionado. Gabriel estava ajudando um senhor idoso a carregar sacolas de compras até o apartamento. O homem ofereceu dinheiro como agradecimento, mas Gabriel recusou educadamente, apenas sorriu e disse que estava tudo bem. Naquela noite, Ricardo não conseguiu dormir. Seu filho era exatamente o tipo de pessoa que ele gostaria de ter como filho. Gentil, inteligente, prestativo. E ele havia perdido 15 anos da vida desse menino por causa de um erro estúpido. No sábado de manhã, Ricardo tomou uma decisão. Ele foi até uma concessionária de carros e comprou um sedã usado, mas em bom estado. Nada muito chamativo, apenas um carro confiável. Depois foi até uma imobiliária e alugou um apartamento pequeno na mesma rua onde Gabriel morava. Vou ficar temporariamente, ele disse ao corretor. Questões de trabalho. O apartamento ficava no prédio da frente, no segundo andar. Da janela da sala, Ricardo podia ver a entrada do prédio onde Gabriel morava. Não estava espionando, ele disse para si mesmo. Era apenas um pai tentando conhecer o filho que nunca teve a chance de criar. Ricardo começou a passar os fins de semana no apartamento alugado, sempre discreto, sempre observando. Ele descobriu que Gabriel gostava de ler na varanda aos sábados de manhã, que tinha um jeito especial com animais, sempre parava para fazer carinho nos gatos de rua, que era pontual e organizado, características que claramente herdara de Mariana. Foi durante uma dessas observações que Ricardo notou algo preocupante. Gabriel estava mais magro que quando o vira pela primeira vez. As roupas pareciam um pouco largas demais, e o menino tinha olheiras pronunciadas. Na segunda-feira, Ricardo procurou Mariana no escritório. Como Gabriel está se alimentando? Mariana o olhou surpresa. Por que pergunta? Curiosidade de pai. Ele come bem quando tem comida em casa. Nem sempre tem. A resposta foi direta e honesta, sem autocomiseração. Mariana não estava pedindo ajuda, apenas respondendo à pergunta. Mariana, deixe eu ajudar de forma mais direta. Posso transferir dinheiro para uma conta sua, como pensão alimentícia. Já conversamos sobre isso. Tem que ser discreto. Então vamos fazer diferente. Que tal se eu descobrir que Gabriel é um aluno brilhante e oferecer uma bolsa de estudos integral em uma escola particular, com direito a uniforme, material escolar e auxílio alimentação? Mariana hesitou. Ele vai perguntar como você soube dele. Digo que estou fazendo um projeto social, procurando alunos talentosos em escolas públicas para oferecer oportunidades. E depois, como vai explicar seu interesse contínuo nele? Um passo de cada vez. Primeiro vamos tirar ele da escola pública e garantir que esteja bem alimentado e estudando em condições adequadas. Mariana ficou em silêncio por um longo momento. Ricardo podia ver a luta interna entre o orgulho e a necessidade de dar o melhor para o filho. Está bem, mas com condições. Gabriel não pode saber que vem de você especificamente. E você não pode aparecer na escola, não pode tentar contato direto com ele por enquanto. Combinado. Naquela mesma tarde, Ricardo ligou para a melhor escola particular da cidade, o Colégio Excelência. Em 2 horas, tinha tudo organizado. Gabriel Santos receberia uma bolsa integral, incluindo transporte escolar, 3 refeições diárias, uniforme completo e material didático. Tudo patrocinado pelo Projeto Futuro Brilhante da empresa Mendonça Tech. Quando Mariana contou para Gabriel sobre a bolsa de estudos, Ricardo estava no apartamento alugado, observando pela janela. Ele viu o momento exato em que Gabriel recebeu a notícia. O menino parou de caminhar, olhou para Mariana com incredulidade, depois a abraçou forte. Mesmo à distância, Ricardo podia ver lágrimas nos olhos dos dois. Nos dias seguintes, Gabriel parecia uma pessoa nova. Caminhava mais ereto, sorria mais, tinha uma energia diferente. Ricardo sentia uma satisfação imensa por ser responsável por aquela mudança, mesmo que Gabriel não soubesse. A primeira semana de Gabriel na nova escola foi acompanhada minuto a minuto por Ricardo. Ele ligava para a diretora todos os dias, se passando por um representante do projeto social, para saber como o menino estava se adaptando. Gabriel é extraordinário, disse a diretora na quarta-feira. Os professores estão impressionados com o nível de conhecimento dele. Está há pelo menos 2 anos à frente da turma em matemática e física. E socialmente?
Como está se entrosando? Muito bem. É educado, respeitoso, mas não é tímido. Já fez alguns amigos. Uma criança muito bem educada. Ricardo sorriu ao ouvir isso. Mariana havia feito um trabalho excepcional criando Gabriel. Mas foi na sexta-feira que algo mudou. Ricardo estava no apartamento quando viu Gabriel chegar da escola visivelmente chateado. O menino subiu rapidamente para o apartamento, sem parar para cumprimentar os vizinhos como sempre fazia. Meia hora depois, Gabriel desceu novamente, mas desta vez com Mariana. Eles estavam conversando seriamente, e Ricardo podia ver que algo estava errado. Gabriel gesticulava muito, parecia agitado. Mariana tinha uma expressão preocupada. Ricardo não aguentou. Desceu do apartamento e caminhou casualmente pela rua, tentando ouvir a conversa. Mãe, eles ficaram perguntando sobre meu pai, Gabriel estava dizendo. Os meninos da escola querem saber por que nunca falo dele, por que ele não aparece nas reuniões. Mariana suspirou. Gabriel, já conversamos sobre isso. Eu sei o que você sempre diz, que ele mora longe, que é complicado. Mas hoje o professor de educação física perguntou se meu pai podia vir assistir ao jogo de futebol da escola. Todos os outros pais vão estar lá. Ricardo sentiu o coração apertar. Seu filho estava sofrendo por sua ausência. E ele estava ali, a poucos metros, sem poder fazer nada. Filho, você sabe que nossa situação é diferente. Diferente como? Ele não gosta de mim? Não quer me conhecer? Gabriel, não é isso. É complicado. Adultos às vezes fazem escolhas que as crianças não entendem. Eu não sou mais criança, mãe. Tenho 15 anos. Posso entender a verdade. Ricardo se escondeu atrás de um poste, o coração partido ao ouvir aquela conversa. Gabriel merecia conhecer a verdade. Merecia ter um pai presente. Um dia você vai entender tudo, meu amor. Por enquanto, vamos focar nas coisas boas. Sua escola nova, seus novos amigos. E se eu não quiser mais ir para a escola nova? E se eu quiser voltar para a escola pública onde ninguém fica perguntando sobre pai? Gabriel, não diga isso. Aquela bolsa de estudos é uma oportunidade única. Mas lá eu era normal. Aqui eu sou o garoto sem pai que ganhou uma bolsa por pena. Você não ganhou bolsa por pena. Ganhou por mérito, por ser inteligente. Gabriel chutou uma pedra na calçada. Às vezes eu fico imaginando como ele é. Se é alto como eu, se gosta das mesmas coisas que eu gosto. Se ele pensa em mim às vezes. Ricardo teve que se apoiar no poste para não cair. Seu filho pensava nele, se perguntava sobre ele. Sentia sua falta mesmo nunca tendo-o conhecido. Tenho certeza de que se ele te conhecesse te amaria muito, Mariana disse baixinho. Então por que ele não me procura? Não é difícil encontrar pessoas hoje em dia. Tem internet, telefone, tudo. Mariana não tinha resposta para isso. Como poderia explicar que o pai estava literalmente ali na mesma rua, observando ele todos os dias? Ricardo voltou para o apartamento, mas não conseguiu dormir naquela noite. A dor na voz de Gabriel ecoava na sua cabeça. Seu filho estava sofrendo, se sentindo diferente, questionando seu próprio valor por causa da ausência paterna. No sábado de manhã, Ricardo tomou uma decisão impulsiva. Ele se vestiu casualmente como um morador comum do bairro e desceu para comprar pão na padaria da esquina. Era onde Gabriel costumava ir aos sábados para ajudar Mariana com as compras. Como esperado, Gabriel estava lá, na fila, com uma lista na mão. Ricardo entrou na padaria e ficou logo atrás dele. 10 pães franceses e 1 litro de leite. Gabriel pediu ao atendente. Gabriel? Ricardo disse, fingindo surpresa. Você é o Gabriel que ganhou a bolsa de estudos no Colégio Excelência? Gabriel se virou, surpreso por alguém conhecer seu nome. Sim, senhor. O senhor me conhece? Sou Ricardo Mendonça, da Mendonça Tech, minha empresa que patrocina sua bolsa através do projeto Futuro Brilhante. Os olhos de Gabriel se arregalaram. Sério? O senhor é o dono da empresa? Isso mesmo, e tenho ouvido coisas muito boas sobre você na escola. Os professores dizem que você é excepcional em matemática e física. Gabriel sorriu, claramente orgulhoso. Sempre gostei dessas matérias. Quero fazer engenharia ou medicina quando crescer. Excelentes escolhas. E sua mãe? Está orgulhosa dos seus resultados? Muito. Ela trabalha muito para me dar uma vida boa. É a melhor mãe do mundo. Ricardo sentiu um nó na garganta. Tenho certeza de que é. E seu pai? Também deve estar orgulhoso. O sorriso de Gabriel desapareceu.
Não tenho contato com meu pai. É complicado. Ah, entendo. Famílias às vezes são complicadas mesmo. Mas está tudo bem. Minha mãe é suficiente. Ricardo podia ver que não estava tudo bem. Gabriel estava claramente machucado pela ausência paterna. Gabriel, posso fazer uma pergunta? O que você acha de ter um mentor? Alguém que possa te orientar nos estudos, te ajudar a pensar no futuro? Como assim? Bem, através do projeto social, oferecemos mentoria para alunos excepcionais. Seria como ter um orientador, alguém com quem você pudesse conversar sobre seus planos, suas dúvidas. Gabriel hesitou. Teria que perguntar para minha mãe. Claro. Que tal se eu converso com ela? Posso passar na casa de vocês hoje à tarde para explicar melhor? Acho que ela ia gostar. Ela sempre quer o melhor para mim. Ricardo pagou seu pão e se despediu de Gabriel, o coração acelerado. Havia conseguido criar uma oportunidade legítima para se aproximar da família. Às 4 da tarde, Ricardo bateu na porta do apartamento 23. Mariana abriu, claramente surpresa por vê-lo ali. Ricardo, o que está fazendo aqui? Conversei com Gabriel hoje de manhã na padaria, sobre o programa de mentoria do projeto social. Mariana o olhou com desconfiança. Como assim conversou com ele? Foi casual. Ele estava comprando pão, me reconheceu como patrocinador da bolsa. Aproveitei para conhecê-lo melhor. E ele é incrível, Mariana. Inteligente, educado, maduro. Você fez um trabalho fantástico. Gabriel apareceu na porta. Mãe, é o senhor Ricardo, o dono da empresa que me deu a bolsa. Mariana não teve escolha senão convidá-lo para entrar. O apartamento era pequeno, mas limpo e organizado. Havia livros por toda parte, prova do amor de Gabriel pelos estudos. Gabriel me contou sobre o programa de mentoria, Mariana disse, claramente desconfortável. É um programa legítimo. Oferecemos orientação acadêmica e profissional para alunos talentosos. Gabriel se encaixaria perfeitamente. Como funcionaria? Encontros semanais para conversar sobre os estudos, planos para o futuro, dúvidas sobre carreira. Nada formal, apenas um apoio adicional. Gabriel estava visivelmente animado. Mãe, seria legal ter alguém para conversar sobre essas coisas. Alguém que entende do mundo dos negócios e da tecnologia. Mariana olhou para Ricardo, e ele podia ver a batalha interna nos olhos dela. Ela sabia que era uma boa oportunidade para Gabriel, mas também sabia dos riscos envolvidos. Posso pensar sobre isso? Claro, não há pressa. Gabriel, foi um prazer conhecer você pessoalmente. Você é exatamente o tipo de jovem que nosso projeto quer apoiar. Obrigado, Sr. Ricardo. Pela bolsa, por tudo. Quando Ricardo saiu do apartamento, sabia que havia dado o primeiro passo. Gabriel gostara dele. Mariana não tinha como recusar sem parecer que estava prejudicando o filho. E ele finalmente tinha uma desculpa legítima para estar presente na vida do seu filho. Naquela noite, Ricardo voltou para sua cobertura no centro da cidade. Mas sua cabeça estava no apartamento pequeno da Rua das Flores. Pela primeira vez em 15 anos, sentia que tinha uma família de verdade. E estava disposto a fazer qualquer coisa para proteger e cuidar dela. 3 semanas depois de Ricardo ter se apresentado como mentor de Gabriel, uma rotina havia se estabelecido. Todos os sábados à tarde, ele visitava o apartamento na Rua das Flores para conversar com Gabriel sobre os estudos. O menino estava florescendo na nova escola, suas notas eram exemplares e, mais importante, ele parecia feliz. Mariana ainda mantinha uma distância respeitosa, mas Ricardo podia sentir que ela estava começando a confiar nele. Gabriel falava constantemente sobre as conversas que tinham, sobre os conselhos que Ricardo dava, sobre como era bom ter um adulto interessado em seus planos para o futuro. Senhor Ricardo me disse que posso tentar uma vaga em engenharia aeronáutica. Gabriel contou para Mariana após uma dessas sessões de mentoria. Ele conhece pessoas que trabalham na Embraer. Mariana sorriu, vendo o brilho nos olhos do filho. É uma área interessante mesmo. E ele disse que se eu continuar com essas notas, posso conseguir uma bolsa integral em qualquer universidade do país. Ricardo estava construindo cuidadosamente uma relação com Gabriel, sempre respeitando os limites que Mariana havia estabelecido. Mas a cada encontro, sentia mais vontade de revelar a verdade. Gabriel era tudo o que ele sempre sonhara em um filho. Inteligente, curioso, respeitoso,
com um senso de humor que lembrava muito o dele próprio na adolescência. Foi numa quinta-feira que tudo mudou. Ricardo estava em uma reunião importante com investidores japoneses quando seu celular tocou. Era Mariana, e ela nunca ligava durante o horário de trabalho. Ricardo, preciso falar com você. É urgente. O que aconteceu? Gabriel está no hospital. O mundo de Ricardo desabou. Como assim? O que aconteceu com ele? Foi um acidente na escola de educação física. Ele caiu e bateu a cabeça. Os médicos dizem que precisa fazer uma tomografia, mas... Ricardo, eu não tenho dinheiro para pagar os exames. O plano de saúde da escola só cobre o básico. Qual hospital? Hospital São José. Mas, Ricardo, não quero que você... Estou indo para aí. Não se preocupe com dinheiro. Ricardo saiu da reunião sem dar explicações, deixando os investidores japoneses surpresos. 2 semanas depois da exposição midiática, Ricardo estava em seu escritório quando Gabriel apareceu na porta. O menino parecia cansado, mais magro, com olheiras que denunciavam noites mal dormidas. Preciso falar com o senhor, Gabriel disse sem cerimônias. Claro, Gabriel. Entre, por favor. Gabriel se sentou na cadeira em frente à mesa, mas não relaxou. Manteve a postura tensa, como se estivesse se preparando para uma batalha. Vim pedir para o senhor sair da nossa vida. As palavras atingiram Ricardo como um soco. Gabriel, por favor, me deixe terminar. Gabriel respirou fundo. Desde que tudo isso virou público, nossa vida virou um inferno. Minha mãe perdeu o emprego, eu não consigo mais estudar em paz. Todo mundo fica olhando para a gente como se fôssemos animais no zoológico. Gabriel, eu entendo que a situação está difícil, mas... O senhor não entende nada. Gabriel se levantou, agitado. Durante 15 anos, eu me virei bem sem pai. Minha mãe e eu éramos uma família completa. E agora, por causa do senhor, nossa vida está destruída. Ricardo sentiu o coração apertar. Eu não queria que fosse assim. Mas foi. E sabe qual é a pior parte? Eu realmente gostava do senhor quando pensava que era apenas meu mentor. Pela primeira vez, eu tinha uma figura paterna. E agora descobri que tudo era mentira. Meu carinho por você sempre foi real, Gabriel. Mentira! Se fosse real, o senhor teria me contado a verdade desde o começo. Gabriel caminhou até a janela, olhando para a cidade. Eu passei anos me perguntando como seria ter um pai. E quando finalmente encontrei alguém que parecia se importar comigo, descobri que era meu pai biológico fingindo ser outra pessoa. Isso não é amor, é manipulação. Gabriel, eu estava desesperado para conhecer você. Cometi erros, mas foi porque queria tanto estar na sua vida. E por que não simplesmente bateu na nossa porta e disse, oi, eu sou seu pai? Por que toda essa encenação? Ricardo não tinha uma resposta que não soasse como desculpa esfarrapada. Gabriel se virou para encará-lo. Senhor Ricardo, eu não o odeio, mas quero que o senhor entenda uma coisa. Ter um pai não é sobre dinheiro ou bolsas de estudo. É sobre confiança, sobre estar presente, sobre conhecer a pessoa de verdade. O senhor pode me dar isso agora? Não responda agora. Gabriel o interrompeu. Pense bem, porque se disser que sim, eu vou dar uma chance para essa relação. Mas se me decepcionar de novo, será a última. Depois que Gabriel saiu, Ricardo ficou sozinho com seus pensamentos. Pela primeira vez, entendeu realmente o que havia perdido. Não eram apenas anos de convivência, era a confiança natural entre pai e filho. Na segunda-feira seguinte, Ricardo convocou uma entrevista coletiva. Era hora de assumir publicamente seus erros. Convoquei esta entrevista para esclarecer os fatos sobre minha situação familiar. Ele começou olhando diretamente para as câmeras. Há 15 anos cometi o maior erro da minha vida. Na véspera do meu casamento com Mariana Santos, atraí com sua melhor amiga. Mariana me flagrou e naturalmente cancelou nosso casamento. Um murmúrio percorreu a sala de imprensa. O que eu não sabia era que Mariana estava grávida. Ela tentou me contar, mas minha família, querendo me proteger, não passou a informação. Durante 15 anos, vivi sem saber que tinha um filho. Ricardo pausou, visivelmente emocionado. Quando reencontrei Mariana trabalhando como faxineira na minha empresa e soube da existência de Gabriel, cometi novos erros. Menti sobre quem eu era, tentei me aproximar dele através de pretextos falsos. Gabriel Santos é meu filho legítimo.
Mariana Santos é uma mulher honrada que criou sozinha uma criança brilhante. Qualquer especulação sobre ela ter me escondido a gravidez intencionalmente é falsa. Ricardo olhou diretamente para a câmera principal. Gabriel, se você está assistindo, quero que saiba que você estava certo em tudo. Eu cometi erros graves, mas também quero que saiba que te amo desde o momento em que soube da sua existência. Se me der uma oportunidade de conhecê-lo de verdade, sem mentiras, apenas como pai e filho, prometo que passarei o resto da vida tentando merecer seu amor. Naquela noite, Mariana apareceu no apartamento de Ricardo. Vi sua entrevista, ela disse. E foi corajoso assumir toda a culpa. Era a verdade. Mariana se sentou no sofá. Gabriel quer falar com você, mas ele tem condições. Que condições? Ele quer começar do zero. Conhecer você como pai, não como benfeitor. Quer construir uma relação verdadeira, baseada na honestidade total. Ricardo assentiu. Eu aceito. E ele quer que você conte toda a nossa história, desde quando nos conhecemos até hoje, sem omitir nada. Quando Gabriel chegou, Ricardo podia ver a determinação nos olhos do menino. Quero ouvir toda a história, Gabriel disse, sem tentar me proteger de detalhes desagradáveis. Quero a verdade completa. Ricardo respirou fundo e começou a contar. Falou sobre como conheceu Mariana na faculdade, sobre os planos de casamento, sobre a traição. Gabriel ouvia em silêncio, fazendo perguntas diretas quando necessário. Por que você a traiu? Porque fui covarde. Estava com medo da responsabilidade do casamento. E quando surgiu uma fuga fácil, eu aceitei. Foi a decisão mais estúpida da minha vida. As perguntas continuaram por 2 horas. Gabriel queria entender cada decisão que havia moldado sua vida. Uma última pergunta, Gabriel disse finalmente. Se pudessem voltar atrás, fariam diferente? Eu não teria traído sua mãe. Ricardo respondeu sem hesitar. E eu teria lutado mais para te contar sobre você, Mariana acrescentou. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento. Eu quero tentar construir uma relação com você, senhor Ricardo. Mas tem que ser do meu jeito, no meu ritmo. E sem você tentando compensar 15 anos perdidos em alguns meses. Entendido. E mais uma coisa. Eu não vou te chamar de pai imediatamente. Essa é uma palavra que precisa ser conquistada, não herdada. 6 meses depois, Ricardo estava na arquibancada do colégio, assistindo Gabriel jogar futebol. Era o primeiro evento escolar que ele comparecia, convidado pelo próprio Gabriel. Ele está jogando bem, Ricardo comentou para Mariana, que estava ao seu lado. Sempre foi bom no futebol. Você perdeu muitos jogos. Eu sei, mas não vou perder mais nenhum. Gabriel marcou um gol e procurou Ricardo na arquibancada. Quando seus olhos se encontraram, o menino acenou discretamente. Era um gesto pequeno, mas significava o mundo para Ricardo. Após o jogo, Gabriel se aproximou, ainda suado. Viram o gol? Foi lindo, Ricardo disse. Você tem muito talento. Semana que vem tem reunião de pais na escola. Se quiser vir junto com a mãe, acho que seria legal. Ricardo sentiu os olhos marejarem. Eu adoraria, mas sem fazer discurso sobre ser empresário bem-sucedido. Só seja você mesmo. Naquela noite, dirigindo para casa, Ricardo refletiu sobre a jornada. Havia descoberto que ser pai não era sobre dar presentes ou criar oportunidades. Era sobre estar presente, ser honesto, respeitar o filho. Gabriel ainda não o chamava de pai. Talvez nunca chamasse. Mas estavam construindo algo real, baseado na verdade. E pela primeira vez em 15 anos, Ricardo sentia que tinha uma família de verdade. O telefone tocou. Era Gabriel. Senhor Ricardo, o senhor quer jantar conosco domingo? Minha mãe vai fazer lasanha. Eu adoraria. Ótimo. Ah, e senhor Ricardo? Sim. Obrigado por não ter desistido de nós.